Olá pessoal, como é que vocês estão? Tô aqui no consultório, acabei de atender meus pacientes e hoje eu separei aqui um tema para conversar com vocês que é sobre um pouquinho sobre os transtornos de personalidade, tá? Essa aula eu não vou entrar especificamente nos transtornos de personalidade, vou até citar e dar alguma característica mais importante, mas eu queria que vocês tivessem uma noção mais abrangente do que seriam os transtornos de personalidade, já que muito se fala hoje em dia, por exemplo, no transtorno de personalidade borderline, né? no antissocial, que é muito evidente e as pessoas têm cada vez mais me perguntado sobre isso, né? A gente vai ter uma aula específica sobre isso em algum momento. Até que, por exemplo, borderline, muita gente confunde borderline com transtorno bipolar, então eu vou falar sobre isso em algum momento. Mas hoje seria uma coisa mais abrangente, né? A personalidade, ela vem sendo estudada desde muito antigamente. Na Grécia Antiga, as pessoas já se questionavam o que seria personalidade, né? Diversos filósofos, escritores, cientistas já estudavam e queriam entender o que era isso, né? Por que as pessoas se comportam de determinada maneira em algumas situações, né? E aí isso foi sendo claramente estudado e observado, e hoje em dia o que mais se acredita, né, o que se tem como definição de uma personalidade, de um modo de ser, é que a personalidade é uma forma que a pessoa tem de pensar, de sentir e de agir frente aos acontecimentos da vida. Então, por exemplo, quando a gente fala que uma pessoa age sempre de uma forma agressiva aos acontecimentos da vida, aquilo é a forma dela ser, né? Então, independente do setor da vida que ela tem, ela vai agir de determinada maneira. Então, ela tem uma personalidade que tem a tendência a ser mais impulsiva. E assim a gente vai conseguindo abranger os diversos transtornos de personalidade que a gente acredita que exista, né? A personalidade, ao mesmo tempo, ela é individual. Ela é o que cada um é. Ninguém vai ser exatamente igual ao outro, né? Cada pessoa tem a sua individualidade e a sua personalidade. Ora, se cada um é individual, como é que pode ter um transtorno de personalidade em que você consegue enquadrar várias pessoas? Na verdade, o que acontece é que, apesar dessa individualidade, os estudos mostram que determinadas pessoas elas têm um comportamento padrão frente às situações da vida. Então tem pessoas, por exemplo, que agem com estabilidade emocional e impulsividade. Tem pessoas, por exemplo, que agem se esquivando mais das situações, e assim a gente consegue ter um número de pessoas que permita que a gente enquadre as pessoas em determinado transtorno de personalidade. Na psiquiatria ainda é muito polêmico essa coisa de enquadrar as pessoas em categorias. Porém, até o momento, essa é a melhor forma que tem para que a gente consiga universalizar, né? E tratar as pessoas de uma maneira mais adequada. Muito vem se questionando acerca dessa questão do diagnóstico categorial e hoje em dia a gente já tem, por exemplo, uma tendência a fazer diagnósticos em psiquiatria mais de uma forma dimensional, muito ou pouco de determinada característica. Mas até o momento, os grandes manuais diagnósticos, a exemplo do DSM-5, que é o manual que a gente utiliza mais, né, no nosso dia a dia, a gente ainda enquadra as pessoas em categorias. Críticas à parte, isso facilita, uniformiza e permite que as pessoas consigam falar da mesma maneira, independente de onde elas estejam. Então, num serviço XYZ ou num país XYZ, o diagnóstico ele tende a ser mais uniforme. E isso implica no tratamento, no acompanhamento, né? A gente precisa nos estudos e etc. fazer uma uniformização para conseguir acompanhar melhor esses pacientes. Muito embora existam críticas. Uma outra coisa interessante é que a personalidade, um transtorno de personalidade não é uma doença no sentido de que a gente conhece como doença, né? Porque para você ter uma doença, você precisa ter um agente etiológico. Por exemplo, na clínica médica, quando você fala de tuberculose, você sabe que o bacilo de Koch é o agente etiológico, você consegue identificar. Na psiquiatria isso não existe. Aliás, na psiquiatria a gente nem usa o termo doença, né? A gente usa sempre o termo transtorno, porque justamente a gente não consegue identificar o agente etiológico. Ok, então já falei que a personalidade
ela é um padrão de sentir, pensar e agir em diversas situações que o indivíduo tem, e ao mesmo tempo é a individualidade de cada um. Bom, quais são as características dos transtornos de personalidade? Eles são difusos, ou seja, a pessoa tem aquele padrão de pensar, sentir e agir em diversas situações da vida, então não adianta ter um conjunto somente em uma área, ele é assim só no relacionamento, ela é assim só no trabalho. Isso tende a ser uma coisa mais difusa, que abrange todos os aspectos da vida, todos os tipos de relações interpessoais que as pessoas têm, tá? É um padrão dito como inflexível, ou seja, a pessoa é assim. É claro que com o tratamento, com a psicoterapia, você pode ter mudanças significativas, as pessoas podem mudar o jeito de ser, mas na teoria é uma coisa mais inflexível, diferente de uma doença, né, que é uma coisa que você trata e tem uma mudança mais substancial. Então ele tem um padrão mais inflexível. Ele começa, né? A personalidade ela é formada ali na adolescência, no final da adolescência, até o início da idade adulta. Então já é uma dica interessante que a gente não pode fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade na infância, porque a pessoa ainda não tem a personalidade formada, né? Como que a gente vai fazer um diagnóstico de algo que não está formado ainda? Inclusive na infância a gente tem outros diagnósticos que são, digamos, intermediários e são interessantes porque permitem que a gente tenha um acompanhamento dessa pessoa, né? Que ela pode ter algumas características que vão favorecer ao surgimento de uma personalidade, digamos assim, de personalidade que não se adequa ao meio ambiente. Então, a gente não pode fazer esse diagnóstico na infância, mas a observação do médico que trabalha com criança é fundamental. E na infância a gente também tem os pais e o próprio professor na escola, que é a primeira pessoa geralmente que percebe uma coisa diferente nas crianças, tá? E o transtorno de personalidade ele tem que provocar um prejuízo funcional e sofrimento para o indivíduo, porque esse prejuízo vai acontecer nas relações interpessoais e o indivíduo, obviamente, ele sofre com isso, né? Ele pode nem identificar que ele tem um transtorno de personalidade, porque geralmente os transtornos de personalidade a gente diz que é egocintônico, ou seja, se identifica com o próprio indivíduo. Então o indivíduo ele pensa, eu sou assim, é o meu jeito de ser. Ele não entende aquilo como uma coisa que necessite algum tipo de tratamento. Então, aliás, essa é uma das grandes dificuldades que levam a gente a não conseguir, muitas vezes, tratar esses indivíduos, porque eles não chegam para o nosso consultório, né? Então, essas são as coisas mais importantes. A gente consegue agrupar os transtornos de personalidade em três grupos principais, que seriam o grupo A, o grupo B e o grupo C. Bom, por que a gente agrupa em três grupos principais? Porque, na verdade, os transtornos de personalidade do grupo A, por exemplo, eles vão ter características comuns entre si. Os do grupo B, da mesma forma, assim como os do grupo C. Então, dessa forma, a gente consegue classificar eles em grupos, porque isso facilita. E outra coisa interessante é que muitas vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico de um transtorno de personalidade. As pessoas elas têm uma mistura, são traços de personalidade. Então, mesmo que ele não tenha um diagnóstico de um tipo de personalidade, a gente faz um diagnóstico de traços. Então, ele pertence ao grupo A e tem determinados traços, ou ao grupo B, ou ao grupo C, e assim sucessivamente. Bom, no grupo A, a gente tem três tipos de transtornos de personalidade, que é o paranoide, que é aquela pessoa que tem cismas quanto às outras pessoas, e essas pessoas elas acham que os outros fazem coisas para prejudicá-la, tem manias de conspiração e etc. Nós temos o grupo B, que é o esquizoide, que são aquelas pessoas que são mais isoladas, que tendem a não querer ter relacionamentos íntimos com outras pessoas, seja relacionamento, digamos, sexual, relacionamento interpessoal. Então, são aquelas pessoas que preferem ficar mais isoladas e isso a gente vê claramente, elas não se sentem à vontade e não fazem questão de ter uma relação com outras pessoas. E a personalidade esquizotípica, que tem uma característica mais de excentricidade, são indivíduos mais excêntricos, que têm
gostos diferentes da maioria das pessoas, né? E tem uma tendência a ter alterações de percepção, tem alguns sintomas perceptivos incomuns. É claro, gente, que a gente não pode sair diagnosticando todo mundo. A gente tem que respeitar as regras sociais, a cultura de determinado lugar. Então, assim, a gente tem critérios diagnósticos muito bem estabelecidos para que a gente consiga fazer o diagnóstico desses transtornos. Eu estou dando aqui só uma ideia geral, né, para ninguém sair fazendo um diagnóstico com essa aula mais abrangente, tá? No grupo B, o grupo A, então, já falei, o grupo B são os indivíduos que têm uma tendência maior, a gente chama de dramatização, né? São os indivíduos que têm uma tendência nesse sentido. E aí a gente tem a personalidade borderline, que é uma das mais comuns e mais citadas hoje em dia pelas pessoas, né? E a personalidade borderline, ela é caracterizada com uma instabilidade emocional muito intensa e impulsividade. Esses indivíduos, eles são muito instáveis, eles não conseguem lidar muito com as rejeições e com as críticas, e acabam, essa instabilidade emocional, essa variação de humor, por exemplo, acabam gerando comportamentos impulsivos. São indivíduos que muitas vezes se machucam ou que machucam a terceiros. São indivíduos, por exemplo, que têm um sentimento crônico de vazio, tem uma dificuldade em lidar com a imagem corporal, de aceitar como eles são. Então, são indivíduos que têm essa tendência de causar problemas nas relações interpessoais. A personalidade histriônica, né, que são aqueles indivíduos que são mais voltados para a gente chama de dramatização, né? De querer ser o centro das atenções, faz de tudo para chamar atenção. Tem uma emocionalidade também que varia bastante e às vezes mudam de humor muito facilmente de acordo com as circunstâncias. Nós temos a personalidade narcisista, que são os indivíduos que têm uma certa falta de sensibilidade pelos sentimentos alheios, né? A gente diz, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então, são aqueles indivíduos que só veem o que é bom para eles e querem sempre estar em primeiro lugar ou querem sempre demonstrar que são melhores do que os outros. E nesse grupo também está a personalidade antissocial, que é o que a gente conhece, né, como os psicopatas, sociopatas, né? É um transtorno de personalidade muito grave e é caracterizado principalmente pela violação em relação ao direito dos outros. São indivíduos que fazem tudo para violar o direito dos outros e não sente remorso, não sente culpa, né? Eles não conseguem seguir leis. Então, e são indivíduos então que trazem muito prejuízo para si e para a sociedade, né? A gente tem uma certa acaba sendo um transtorno que aparece muito em filmes, muito em séries, mas que realmente causam grandes transtornos e danos para as relações afetivas, né? Já que eles não conseguem, se aproveitam muito dos outros, né? Bom, e aí no grupo C, que são o grupo dos ansiosos e medrosos, que a gente diz. Então nós temos a personalidade obsessivo-compulsiva, que é aquele indivíduo que segue muito padrão, indivíduos muito perfeccionistas, tudo tem que estar em muita ordem, né? E aqui é um diagnóstico diferencial com um transtorno obsessivo-compulsivo, são coisas diferentes, tá? O transtorno obsessivo-compulsivo é uma doença psiquiátrica, um transtorno psiquiátrico que tem características diferentes da personalidade obsessivo-compulsiva. Isso a gente pode falar em outro momento, porque não é o caso. E nós temos a personalidade evitativa, que é aquela em que o indivíduo ele se esquiva, né, das interações sociais por medo da avaliação negativa dos outros, e a personalidade dependente, que seriam os indivíduos que dependem sempre de terceiros, né, não conseguem muito fazer as coisas sozinhos e têm essa dificuldade, tá bom? Então, assim, de forma bem rápida e objetiva, eu passei para você, então, o que é um transtorno de personalidade, quais são os principais tipos e por que a gente classifica esses transtornos em grupos, tá? Eu espero que isso tenha ajudado vocês a ter uma ideia inicial sobre esse assunto, que é bastante interessante e que a gente precisa ter conhecimento para ajudar os pacientes que chegam ao nosso consultório, porque na verdade, na maior parte das vezes, os pacientes não chegam para tratar o transtorno de personalidade. Eles chegam com um transtorno psiquiátrico qualquer, ou uma ansiedade, uma depressão, e aí conforme a gente vai acompanhando esse indivíduo e vai atendendo esse indivíduo, que a gente consegue chegar à conclusão de que, na verdade,
na base está um transtorno de personalidade. Então são indivíduos que sofrem muito, né? E que merecem a atenção do médico e que merecem um tratamento adequado. E na maior parte das vezes esse tratamento ele é psicoterápico. A medicação ela vai entrar em alguns momentos para algumas condições, principalmente para as comorbidades, para controlar, por exemplo, um comportamento mais impulsivo, agressivo, ou para tratar as comorbidades, por exemplo, uma depressão associada ou um transtorno de ansiedade associado, um transtorno por abuso de substâncias, mas a psicoterapia aqui ela é fundamental e a gente precisa mostrar para esse indivíduo de que ele pode melhorar, de que ele pode ter uma melhor qualidade de vida com o tratamento, tá? Então, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.